Olá, essa é a aula número 9. A gente vai tratar de taxa de câmbio e algumas variáveis que afetam as exportações e a rentabilidade do agronegócio, ok? Então a gente começa com o conceito de taxa de câmbio. Esse conceito de taxa de câmbio, os alunos normalmente têm uma dificuldade em entender porque na mídia aparece com vários nomes, tá? Então eu vou explicar para vocês conforme aparece nos livros de economia, que é o linguajar correto para não ter dúvida mesmo quando a gente estiver tratando desse assunto, tá? Então taxa de câmbio, câmbio vem da palavra troca mesmo, tá? Então de cambiar, né? Então taxa de câmbio é definida como a quantidade, no Brasil ela é definida como a quantidade de moeda nacional que a gente precisa para comprar uma unidade de moeda estrangeira. Como o dólar é a moeda mais utilizada, eu poderia falar do euro, de outras moedas, né, para taxa de câmbio, a gente vai falar sempre em relação ao dólar norte-americano. Então, no dia ali 7 de maio de 2019, eram precisos R$ 3,97 para comprar um dólar. Então, a gente falava que a taxa de câmbio era naquele dia 3,97, tá? Hoje, agora em julho, já caiu um pouco, já está na faixa de 3,80. Então hoje é preciso de R$ 3,80 para comprar um dólar. Então se diz que a taxa de câmbio é 3,80. Tá? É, o que que essa queda da taxa de câmbio que eu falei, a nomenclatura que a gente usa é que houve uma apreciação da taxa de câmbio, tá? De 3,97 para 3,80. A gente fala em apreciação ou valorização da taxa de câmbio, porque quando eu saio de uma taxa de câmbio de quase 4, 3,97 para 3,80, eu passei a precisar de menos reais para comprar um dólar, tá? Então, se eu precisei de menos reais, significa que o meu real está valendo mais, né? Então, por isso que a gente fala que teve uma apreciação ou uma valorização da taxa de câmbio. É uma valorização da moeda real frente à moeda estrangeira. Porque se antes eu precisava de R$ 3,97 para comprar um dólar, agora eu só preciso de R$ 3,80 para comprar um dólar, tá? Quando acontece o contrário, sai de 4 e vai para 5, por exemplo, aí a moeda nacional perdeu o valor, precisei juntar mais dela para comprar uma estrangeira, e aí a gente diz que teve uma depreciação ou desvalorização da taxa de câmbio. Tá? Agora, como que esse preço é definido? Porque a taxa de câmbio, no fim, é o preço da moeda estrangeira. Quanto maior a oferta de moeda estrangeira, menor a taxa de câmbio, porque menor o preço do dólar. E quanto menor a oferta de moeda estrangeira, mais difícil está achar dólar no país, aí mais caro ele fica e a taxa de câmbio fica mais alta, mais desvalorizada, ok? Então é importante a gente entender como que se define o preço do dólar no Brasil, né? Como que se define a taxa de câmbio. Então eu tenho que ver quais são as fontes de oferta de dólar, de entrada de dólar no Brasil, que o governo brasileiro não fabrica dólar, só o governo norte-americano que imprime dólar. Então eu tenho que entender como que esse dólar chega aqui no mercado brasileiro, porque daí ele vai ser ofertado aqui no mercado brasileiro. E eu tenho que entender quem demanda dólar aqui no Brasil. Tá? E aí do mix dessas duas coisas, de um lado vai ter a oferta de dólar, do outro vai ter a demanda de dólar, como vocês já bem sabem da Lei Geral da Oferta e da Demanda, que quanto maior a oferta, e do equilíbrio também, quanto maior a oferta de dólar, menor vai ser o seu preço, ou seja, menor a taxa de câmbio, e quanto menor a oferta de dólar, mais escasso ele está, mais difícil está de ser encontrado, mais as pessoas vão aceitar pagar por ele. Então, quanto menor a oferta, maior o preço do dólar e maior a taxa de câmbio. Bom, o dólar chega no Brasil de diversas formas, né? Uma das principais é via exportações. Tudo que é produzido no Brasil e é vendido no exterior, isso chega no exterior, o exterior paga para quem está exportando, e aí esse dinheiro, pela legislação brasileira, esse dólar fica no Banco Central Brasileiro, que entrega para o banco comercial, né, os bancos que a gente tem em conta corrente, entrega o equivalente em reais, tá? Mas esse dólar chega no Brasil e fica retido lá no Banco Central.
ou nos outros bancos comerciais também, tá? Mas na nossa conta só entra em reais. Então, as exportações são origem importante da oferta de dólares no Brasil. Quanto mais o Brasil exportar de mercadorias, mais dólar vai entrar e mais barato vai ficar o dólar, ok? Tudo mais constante, né? Só que o Brasil exporta não só mercadorias, exporta serviços também, de consultoria, de frete, etc. Isso também é uma origem de dólar, tá? Empresas brasileiras, Petrobras, outras empresas grandes e o próprio governo tomam dinheiro emprestado no exterior, né? Então, isso também é uma origem de dólar aqui no Brasil. Também entram dólares vindos de empréstimos, né? Que vão ter que ser pagos depois, né? Mas isso é uma fonte de entrada de dólar. Os turistas estrangeiros que nos visitam aqui no Brasil, eles trazem moeda estrangeira também, né? E aí esse dólar entra no Brasil. Como eu falei, dólar, euro, mesma coisa, tá? A gente sabe que tem uma população brasileira nos Estados Unidos, em outros países, mandando dinheiro para os seus parentes aqui, isso é uma outra fonte de entrada de dólares. As empresas estrangeiras fazem investimentos aqui no Brasil para ampliar uma fábrica ou para comprar uma fábrica que seja, está trazendo dólar, tá bem? E as doações das Nações Unidas também são fonte de entrada de dólares no Brasil, tá? O principal aqui, receitas com entrada de dólar com receitas de serviços, exportações, turismo e empréstimos externos, ok? Agora a gente vai passar pela demanda de divisa estrangeira. Quem aqui no Brasil compra moeda estrangeira, né? Bom, toda vez que a gente vai importar uma mercadoria, o país precisa de dólar. Bom, eu posso comprar uma mercadoria aqui no meu site, num site qualquer de compras. O site é lá dos Estados Unidos. Eu compro, dou um clique aqui, passo o meu cartão de crédito ou de débito e a minha conta vai chegar em reais. Mas o Brasil precisa ter dólar para mandar esse dólar para quem está vendendo a mercadoria para mim. Então, eu dou a ordem do meu banco comercial de cobrar tanto no meu cartão ou de tirar tanto da minha conta corrente. Esse banco vai comprar dólar e vai entregar esse dólar pro vendedor dessa mercadoria que eu estou comprando, ok? Então, para eu realizar importações, o país precisa ter dólar. Eu não preciso comprar o dólar em moeda e ir lá para pagar, mas o país precisa. E todas aquelas dívidas que foram tomadas anteriormente, tanto pelo governo quanto pelas empresas, pela população, precisam ser pagas o juro e o principal da dívida. Então, para mandar esse dinheiro para o exterior, também precisa ter dólar. As empresas que vieram para o Brasil e que são estrangeiras, né, vieram para o Brasil, compraram fábricas ou ampliaram suas fábricas, etc., elas mandam parte do lucro delas e dos dividendos. Lucro é a divisão de lucro com os sócios e dividendo é uma parte do lucro que vai para os acionistas. Quando esses acionistas e esses sócios estão no exterior, é preciso enviar esses recursos para o exterior e eles saem em dólar porque os estrangeiros não fazem nada com a nossa moeda brasileira, que é o real, né? Então precisa mandar em dólar, tá? Então preciso comprar esse dólar aqui para mandar. E o turista brasileiro, quando vai para o exterior, compra dólar aqui e leva para o exterior. Então a gente tem, de um lado, oferta de dólares no Brasil, do outro, demanda, e dependendo do que for maior, a taxa de câmbio, que é o preço do dólar, vai ser maior ou menor, ok? Aqui eu trouxe uma simulaçãozinha, pode parecer meio complicado, mas vocês vão ver que é simples, tá? Eu estou partindo de um dólar que está a R$2, então a taxa de câmbio é R$2, tá ali E igual a 2, E de exchange é a taxa de câmbio, tá? Geralmente os livros mostram taxa de câmbio com essa letrinha E, tá? Que vem de câmbio em inglês, tá? Então eu estou partindo de um preço de dólar a R$2. E o brasileiro vai comprar uma camiseta vendida nos Estados Unidos. Bom, gente, lá nos Estados Unidos a camiseta tem preço em dólar, tá? Mas aqui no site aparece para mim que ela custa R$20, tá? Por quê? Porque a taxa de câmbio é R$2. Se é R$2 para comprar $1, para comprar $10, que vale a camiseta, eu preciso de R$20. Vamos pensar agora que a taxa de câmbio passou para 3. R$3 é igual a $1. Qual que é o preço da camiseta nos Estados Unidos? $20. Não, desculpa, $10. Não mudou. O que mudou é o preço de cada dólar. Se antes cada dólar custava R$2, agora custa 3.
Então, a camiseta que nos Estados Unidos custa 10 dólares e antes me custava 20 reais, agora vai custar 30 reais, ok? Então, quando a taxa de câmbio sobe, que é a mesma coisa, que a taxa de câmbio desvalorizar ou depreciar porque o real está valendo menos do que valia antes, quando a taxa de câmbio sobe, o preço da mercadoria importada fica mais caro. Então, quando a taxa de câmbio sobe, o dólar sobe de preço, as importações ficam mais caras e os brasileiros viajam menos para o exterior, porque está mais caro viajar para o exterior. Já, quando eu saio de uma taxa de câmbio que é 2, em vez de ir para 3, ela vai para 1,5. Então, eu saio da taxa de câmbio de R$2 para $1 e vou para a taxa de câmbio igual a 1,5, R$1,50 para cada dólar. A camiseta nos Estados Unidos custa 10 dólares. Se cada dólar custa R$1,50, a mesma camiseta que inicialmente custava 20 reais, agora custa 15 reais. Então, quando tem uma queda da taxa de câmbio, quando a taxa de câmbio aprecia ou valoriza, significa que o real está valendo mais, porque agora cada real, eu só preciso de R$1,50 para comprar $1, quando antes eu precisava de 2. Quando existe essa apreciação ou queda da taxa de câmbio, o preço da mercadoria importada fica mais cara, tá bem? Então a gente tende a importar mais e o brasileiro vai viajar mais para o exterior, ok? Já, o que acontece então se a gente tem esse impacto na balança, desculpa, se a gente tem esse impacto no preço, tanto do produto exportado, né, quanto do produto vendido aqui do Brasil, a gente tem um impacto também na balança comercial, tá? Então, à medida que a taxa de câmbio sobe, o Brasil tende a importar menos, é o que está ali na primeira linha, tá? Portanto, se aumenta a taxa de câmbio, o Brasil tende a importar menos, porque o produto estrangeiro ficou mais caro, e o produto brasileiro ficou mais barato, tá? O produto brasileiro, que custava 10 reais, quando a taxa de câmbio é 2, ele custa 5 dólares. Quando a taxa de câmbio passa para 3, ele vai custar 3 dólares e 33 centavos, tá? Então, a desvalorização, a alta da taxa de câmbio, torna as importações mais caras e as exportações brasileiras mais baratas, tá? E a valorização ou queda da taxa de câmbio, a gente viu que ela torna o produto importado mais barato, então aumentam as importações e reduz as exportações, tá? As exportações brasileiras ficam mais caras quando a nossa moeda ganha valor frente à moeda estrangeira, tá? Isso é uma tendência, porque o produtor, o empresário, sempre pode mexer no preço do seu produto para que não haja essa variação toda no preço em função do câmbio. Tá? Aqui eu trouxe os resultados dos últimos 10, 11 anos da balança comercial brasileira, tá? Só para vocês terem uma ideia de como evoluiu a balança comercial brasileira, que é a diferença entre tudo que foi exportado menos o que foi importado. A linha em azul mostra o saldo, tudo que foi exportado menos o que foi importado. Então, em 2018, o Brasil teve um saldo líquido, um superávit na balança comercial, é essa expressão que a gente usa, de 58,7 bilhões de dólares, tá? Exportação e importação é sempre contabilizado em dólar para permitir comparação internacional, tá? No ano anterior tinha sido 67 bilhões de dólares o saldo da balança comercial. Como as linhas estão sempre acima do zero, sempre número positivo, nesses 11 anos o Brasil teve superávit da balança comercial, ou seja, exportou mais do que importou. Esse gráfico é interessante porque ele ainda divide esse saldo líquido da balança comercial, esse saldo de exportações menos importações, entre agronegócio, que está em cinza aí no gráfico, e os demais produtos que não são do agronegócio, que estão em azul. Então, resumo da história é que nos 11 anos, o superávit da balança comercial do agronegócio superou o déficit dos demais produtos brasileiros. Então, o agronegócio garantiu um superávit na balança comercial, ok?
Se não fosse o agro, o Brasil teria fechado com déficit na balança comercial. É o que os números aí mostram, a gente pode discutir mais detalhadamente nos collaborates, ok? Então, o Brasil em 2018 teve esse saldo líquido de 58,7 bilhões, mas exportou no total 240 bilhões de dólares, desculpa, tá? As exportações brasileiras em 2018, 239,9 bilhões de dólares. O agro exportou 101,7 bilhões, o que corresponde a 42,4% de tudo que foi exportado no Brasil no ano passado. E os demais setores exportaram 121 bilhões. A gente diz que o agro é responsável por quase metade das exportações totais brasileiras, mas o saldo da balança comercial do agro é ainda maior, tá? O Brasil exportou 101 bilhões de reais e de saldo da balança comercial o agro teve 87,6 bilhões de reais, ou seja, a gente produz muito aqui e vende muito para o exterior, enquanto os demais setores podem até exportar, mas eles importam muito para produzir o que eles vendem para o exterior. Tá? Então, o agro realmente tem uma dinâmica que é muito favorável ao Brasil e isso implica em atração de dólares no Brasil e por isso que a taxa de câmbio no Brasil tem ficado nesse patamar abaixo de R$4. Tá? Por fim, eu trouxe essa tabela para vocês terem uma dimensão da importância do agronegócio no mercado internacional. Olha, o açúcar, por exemplo, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de açúcar e o primeiro exportador. 1 quilo de cada 3 quilos de açúcar do mundo são produzidos no Brasil. Desculpa, são exportados pelo Brasil, ok? 1 quilo de cada 3 quilos de açúcar consumidos fora do Brasil são provenientes do Brasil, ok? Então, no café, o Brasil é o primeiro produtor, o maior produtor mundial e o maior exportador, idem para suco de laranja, idem para carne de frango, tá? Com essas participações que estão aí na terceira tabela. Já em soja em grãos, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja em grãos e o primeiro exportador. E aí a gente tem os outros números que eu trouxe para conhecimento de vocês. Então essa foi a aula número 9, em que a gente viu taxa de câmbio e o impacto que a taxa de câmbio tem na competitividade das exportações brasileiras.